Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar a segunda unidade do terceiro livro, onde nós iremos falar sobre as mudanças climáticas. Bom, as mudanças climáticas no planeta Terra, elas acontecem desde quando o nosso planeta ela foi formado. E todos os seres vivos que compõem a superfície terrestre, elas têm uma relação de sobrevivência com um determinado tipo de clima que está acontecendo naquela época, ok? Então, as espécies e também o ser humano, ele vai depender de um clima favorável para ele conseguir continuar na sua sobrevivência. E essas mudanças climáticas, como eu já disse, elas sempre acontecem e cabe às espécies se adaptar a essas novas formas climáticas. Beleza? Vamos lá. Não voltando tanto na história assim do clima do nosso planeta, mas voltando mais quando nós se fixamos aqui na Terra, quando o ser humano ele começa a habitar o nosso planeta, o ser humano ele vai modificando o clima na Terra em uma constante muito progressiva. O que significa? Ele vai mudando o nosso clima de uma maneira muito rápida. Sendo assim, sexto ano, eles fazem com que essa alteração no clima traga consequências muito importantes que nós e a geração futura iremos sofrer graças a essas alterações que nós mesmos estamos fazendo no clima do nosso planeta. Ok, vamos lá ler o livro. A adaptação humana facilita a transformação de vários ambientes em seu habitat. Havendo maior concentração de pessoas nas áreas ecúmenas, lembra que nós estudamos isso aqui em sala de aula? Aqui são locais que são adequáveis para moradia, para ocupação. Contudo, também tem áreas anecúnemas, que são áreas de difícil ocupação humana. Então, os seres humanos eles conseguem se adaptar a vários tipos de climas. Só que, mesmo assim, tem alguns locais no planeta Terra que a gente não consegue habitar. A gente não consegue ter uma moradia fixa nesses locais. Os desertos áridos, quentes e as rocheiras, os complexos montanhosos e os locais congelados, que a gente não consegue sobreviver por um grande período de tempo. Ao avançar sobre os mais diversos ecossistemas, o ser humano tem comprometido, ou seja, prejudicado, o equilíbrio ecológico, pois os seres vivos e o ambiente natural estabeleceram uma interação dinâmica, porém frágil. Bom, essa dinâmica entre os seres vivos e a natureza, ela é muito natural, porém ela não é tão forte assim, sendo que isso altera constantemente graças ao ser humano estar modificando essa interação entre os seres vivos e o ambiente natural. É só a gente ver o que está acontecendo no Pantanal e na floresta amazônica. As espécies ali têm uma interação com a natureza e a natureza tem uma interação com as espécies. Só que é muito frágil essa interação, porque a qualquer desequilíbrio que a gente vá cometer, acontece com que tenha esses problemas ambientais que nós estamos presenciando atualmente. Atualmente, o grande problema da sociedade moderna é a dificuldade de conciliar o desenvolvimento tecnológico e a preservação da natureza. Então, o principal problema de hoje é a gente preservar nossa natureza na mesma preocupação que a gente está desenvolvendo a nossa economia e a nossa tecnologia. Então, desde a metade do século passado, esses problemas, essas questões ambientais se tornaram alvo de grandes debates, de grandes preocupações. Poxa, como é que no futuro a gente vai sobreviver se a gente continuar nesse caminho que nós estamos
tomando agora de puro desenvolvimento e gastando os recursos naturais do nosso planeta. Então vamos lá. Alguns debates que acontecem e algumas mudanças climáticas que nós temos aqui no nosso planeta. A mais conhecida de todas é o aquecimento global. O que é esse aquecimento global? Ele é a temperatura do planeta Terra sendo aquecida de uma forma muito maior graças ao efeito estufa. Ok? Nós sabemos que a temperatura no planeta ela vai ser muito importante para ter a continuidade da vida e a gente entender os tipos de clima do nosso planeta Terra. Só que o efeito estufa ele está fazendo com que o nosso planeta ele aqueça muito mais do que o normal, sendo assim prejudicando todo o nossa superfície terrestre. Como é, turma, que esse efeito estufa acontece? Preste atenção. Bom, esse efeito estufa, eles são alguns gases que prejudicam a nossa superfície terrestre, ok? Então, o que acontece? Vamos lá. O Sol, como sempre, vai distribuir a sua energia na Terra. Ok, isso a gente já sabe. Desculpem. O que acontece no efeito estufa? Esses gases eles vão permitir que o Sol ele deixe mais energia do que o necessário no planeta Terra. Se não tivesse esses gases, essa energia que está aqui ela não entraria tanto no nosso planeta Terra e dessa forma não iria aquecer tanto o nosso planeta. Mas esses gases estão lá e eles permitem a entrada dessa luz solar exagerada. Aí o que acontece? Essa luz, essa energia, ela vai ser refletida de volta no processo de evapotranspiração, que eu já expliquei para vocês. Só que qual vai ser o problema aqui? Quando elas estão voltando, elas vão bater nesses gases novamente. Então eles não vão sumir para o espaço. Eles vão voltar para onde? Vão voltar para o nosso planeta de novo. Então essa energia do Sol que bateu na Terra e devia sumir, ela vai chegar na Terra e ficar presa. Então, essa energia exagerada do Sol vai ficar presa na Terra, dessa forma, vai ter um aquecimento global muito forte, graças ao efeito estufa, certo? Então, aqui a gente sabe que o efeito estufa ele vai aquecer a Terra, prejudicando o clima e a produção de todo o nosso planeta. Fora que isso vai descongelar Polo Sul, Polo Norte, fazendo vários problemas ambientais e ecológicos no nosso amado planeta. Vamos lá. Ao entrar na atmosfera, essa radiação solar vai aquecer a superfície e a parte é refletida, que retorna ao espaço. Esse dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa, ele vai aprisionar essa radiação na Terra e vai favorecer com que essa radiação continue na Terra, fazendo um aquecimento da nossa superfície. Beleza, vamos aqui agora. Deixa eu só mudar a cor do meu lápis. Pronto, estamos aqui. Ao longo do tempo, o clima do nosso planeta, gente, ele sempre mudou, certo? Ele já foi muito mais quente e ele também já foi completamente congelado e seco também. Então, o próprio planeta ele tem uma dinâmica natural que se transforma com o passar do tempo. Então, o planeta naturalmente ele muda o seu clima. Só que com a ação dos homens, a ação do ser humano, esses processos naturais foram alterados. Então, os padrões do clima no nosso planeta Terra eles estão modificados, ok? E essas interferências do homem ele se dá graças ao desenvolvimento econômico e tecnológico, sendo o principal os gases estufas do efeito estufa, que é feito graças aos combustíveis. Aí a gente tem os poluentes dos carros, das indústrias,
combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão e tudo isso que está poluindo o ar faz esses problemas que o professor está falando desde o início da aula. Então, quando a gente queima esses combustíveis, vai liberar vários gases poluentes na nossa atmosfera, que vão ficar presos aqui e vai fazer esse processo que eu expliquei para vocês. Eles vão provocar a alteração do efeito estufa e vão favorecer o aquecimento global. Então, além disso, as queimadas nas florestas também ajudam a aumentar esse problema. Então, mais uma vez, o livro alerta que o desmatamento é algo completamente prejudicial. Bom, vamos lá, aqui agora. Segundo os cientistas, problema como degelo, ou seja, descongelar, acontece um processo de desertificação, estão associados ao efeito estufa. Então, locais que estão se tornando desertos e locais que estão descongelando são graças ao efeito estufa. E algumas previsões indicam que o aumento do nível dos oceanos, que estava congelado e agora descongelou, vai fazer inundações nas áreas costeiras, além dos territórios nessas regiões. Então imaginem só, a gente mora em uma cidade próxima aos rios. Uma cidade, vamos imaginar aqui o litoral de Sergipe, litoral de Alagoas. Imagina, se descongelar essa água for para o oceano e esse nível do mar aumentar, isso vai acontecer que essa água vai invadir as nossas cidades. Olha só um exemplo de uma ilha que aconteceu. Nesse primeiro exemplo, ela está completamente normal e com o passar do tempo ela foi completamente invadida, ou seja, ela perdeu praticamente metade da sua ilha graças a essas inundações. Vamos para a chuva ácida, que eu já expliquei para vocês. A chuva ácida ela vai ser graças à emissão exagerada de poluentes. Então, essas indústrias que vocês estão vendo aqui vão liberar esses gases e esses gases eles vão estar no céu concentrado nessas massas de ar, nas nuvens que eu já expliquei para vocês. O que acontece? Quando essa nuvem fizer o seu processo natural e chover, essa chuva ela vai ter vários poluentes na atmosfera. Então, não vai ser aquela chuva normal que nós estamos acostumados. Ela vai vir com vários poluentes na atmosfera, trazendo uma chuva ácida, ok? É uma reação química diferente. Olha só o que acontece quando essa chuva ácida bate na vegetação. Ela destrói completamente a vegetação do local. Além de deixar as árvores destruídas, elas vão prejudicar também o solo, deixando o solo completamente infértil. Então esse problema é o nível de acidez que a água vai ter. A água ela vai estar ácida, por isso o nome chuva ácida. E ela vai estar ácida graças à poluição que estava nesse ar aqui, que chegou lá nas nuvens, e quando essa água desceu, quando essa chuva desceu junto com essa poluição, ficou dessa forma, ok? Vamos aqui às ilhas de calor. As ilhas de calor aumenta a poluição e a temperatura nas zonas urbanas, ou seja, nas grandes cidades. E a gente consegue perceber isso quando a gente compara o interior, a zona rural, com os centros, a zona urbana. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que nos dois locais esteja 35 graus, nos dois locais, ok? Então vamos lá. Na região zona rural, a absorção e retenção de calor vai ser menor. Por quê? Porque vai ter água.
Então vai ter aquele processo de maritimidade que eu expliquei na aula passada. Aqui não, o calor vai bater no asfalto e vai ficar mais quente. Na zona rural, a transpiração das plantas vai fazer aquele processo de evaporação, de evapotranspiração. Então, quanto mais aqui tiver quente, mais vai fazer com que a umidade dessa água, dessa vegetação, evapore. Então, essa água que está nessa vegetação vai subir e depois vai chover de novo. Ok? Tudo isso graças a essa vegetação, a água que estava nesse local. Aqui na zona urbana não vai ter essas árvores, então esse calor que vai chegar aqui vai continuar aquecendo mais ainda e essa transpiração não vai acontecer. Então o solo ele vai ficar mais quente, então o calor vai aumentar. E por último, como aqui é um solo propício para a vegetação, essa água ela vai penetrar no solo, então ela vai resfriar esse local. E aqui não, no concreto não irá acontecer isso. Então o que vai acontecer? Nas regiões urbanas vai ter um calor muito maior do que as regiões rurais, certo? Então, isso é o fenômeno de ilhas de calor, porque na cidade não vai ter todos esses fatores que a zona rural vai ter para diminuir essa concentração da temperatura. Então, a gente pode dizer que aqui nas cidades vai ter o microclima urbano. E por último, para terminar nossa aula de hoje, nós vamos ter a inversão térmica. A inversão térmica, gente, é bem facinho. Como é que acontece? Nós temos o ar quente, como vocês estão vendo aqui. Ele sempre fica próximo às cidades. E aqui em cima nós temos o ar frio. Ok? Lembrando que quanto maior a sua altitude, ou seja, quanto mais você está lá em cima, mais frio será. Então, a inversão térmica ela acontece da seguinte forma. Nós temos dois exemplos. Um local sem inversão, que é o normal, e nós temos a inversão térmica, que é o problema. Então vamos lá. Em um local sem inversão, que é o normal, o ar quente ele vai ficar embaixo e o ar frio ele vai ficar em cima. Isso vai acontecer uma troca entre eles, ok? Quando isso aqui esquentar bastante, for chover, esse ar vai subir e esse ar frio ele vai descer. Então eles vão se misturar entre si. Isso é um processo natural, viu, gente? Acontece em quase todos os lugares. E por que isso é importante? Quando o ar frio, prestem atenção, quando o ar frio e o ar quente se misturam, ele faz um processo natural, onde ele vai eliminar toda a poluição do ar, ou praticamente toda a poluição do ar. Então, em locais normais, sem inversão, é isso que acontece. Mas vamos aqui para o problema. Em regiões urbanas, onde tem uma poluição muito grande graças a indústrias, em períodos de inverno, em períodos mais frios, como já está frio por ser o inverno, o que acontece? O ar frio ele vai estar embaixo e o ar quente ele vai estar em cima. Viu que inverteu? Olha aqui, ó. Aqui tá no verão, então o ar quente, como tá calor, né, tá um solzão, então o ar quente ele tá próximo à cidade. Então esse local ele vai estar um sol. No verão, sol, beleza. Só que na cidade, que polui bastante, no inverno, vai estar frio. Então, a massa de ar fria ela vai estar embaixo e não lá em cima. E a massa de ar quente
que devia estar lá embaixo, ela vai estar lá em cima. E mais acima ainda vai ter mais ar frio. Então, o que acontece? Essa aqui é a quente. Horrível escrever com o mouse. Pronto. Pronto. E essas duas aqui, vou colocar só um F. É a fria. Quando isso acontece, a massa de ar fria ela não vai subir de uma forma muito forte lá para a outra massa de ar fria. Por quê? Porque a massa de ar fria ela é muito mais pesada. Então ela vai demorar muito para subir até aqui em cima. E ela vai encontrar no meio do caminho a massa de ar quente que vai ficar presa. Então vai ser muita massa de ar fria e pouca massa de ar quente. E eles vão demorar para fazer esse processo natural. Eles vão demorar para se encontrar entre eles. Então, a massa de ar quente e a massa de ar fria, até elas se encontrarem, vai demorar muito tempo. E qual o problema disso, professor? Lembra que eu falei que quando elas se encontram, elas fazem uma mistura natural que elimina a poluição? Então, o que acontece? Como esse local ele está bastante poluído ou ele tem uma poluição muito grande e essa mistura vai demorar para acontecer, então a poluição nesse ar não vai sumir. Então vai ficar um ar poluído e esse ar vai ficar na atmosfera. Então vai ter uma poluição muito grande nesse ar. Isso aqui acontece bastante lá em São Paulo. Ok? Então por isso que dizem que o ar de São Paulo é um ar poluído, por causa desse processo aqui. O ar frio ele vai demorar muito para subir, vai demorar muito para encontrar o ar quente, e o ar quente ele não vai ser tão forte assim, então eles não vão ter essa mistura de ar quente com ar frio, que acontece normalmente. Eles não vão fazer essa mistura, não vão eliminar a poluição, e dessa forma, quando tiver frio e tiver poluindo, esse ar vai ficar completamente prejudicado. Certo, turma? Por hoje é só. Preste atenção nesses termos que eu expliquei para vocês. Fiquem atentos na nossa aula pelo nosso horário e respondam as atividades que eu irei disponibilizar na plataforma.